Olá, eu sou Marcos Rogério Markin, eu trabalho há muito tempo aqui na Humane, com a parte energética, acupuntura. Hoje eu quero trabalhar com um ponto específico, que é o ponto que eu chamaria tranquilamente de um ponto que serve para alterar a sua percepção da realidade. Hoje o ponto é o centro do peito. Quantas vezes você já olhou para uma situação e gostaria de sentir diferente aquela situação? Ou você sabe que não é o que você está sentindo sobre aquilo, mas não consegue mudar essa percepção? Isso a gente chama de uma consciência, né? Que normalmente a gente pode pensar isso como algo estático. Hoje eu quero trazer para vocês aqui, tá? Um comentário de um ponto importante da acupuntura, mas se você não é acupunturista, um ponto importante que está ligado à visão indiana, mas se você não trabalha com a visão indiana, um ponto importante que está ligado ao cardíaco, e alguns vão chamar de timo, e são muitas as referências que faz essa área do corpo, onde uma coisa se liga na outra. Então hoje é muito comum se falar de frequência energética. Só que algumas vezes a gente fica com essa frequência para fora, querendo alterar a frequência energética aqui fora. Alguns já perceberam, muitos já perceberam que esse poder de transformar aqui fora precisa de uma transformação interna. E a transformação interna, obrigatoriamente, ela passa pela alteração da vibração. E a alteração da vibração passa pelo fluxo de energia. Então, quando você tem um fluxo de energia lentificado, o que vai acontecer? A sua consciência também vai lentificar e ela vai perceber questões mais densas. E a sensação sua qual é? De densificação. E quando a energia fica lenta e densificada, se ela estiver no centro do peito, por exemplo, ela vai ter um nome. E você pode se distrair com o nome. Isso chamaria-se de angústia. E uma angústia prolongada, ela pode densificar mais. Você poderia chamar isso, estou sem prazer em olhar o mundo, não tem graça olhar o mundo. Por quê? Porque houve uma lentificação nessa área. Aqui no centro do peito, né, existe um ponto que todo mundo que trabalha com essa área fala dele, mas sempre você pode correr o risco de achar que ele tem uma função para um sintoma. Não é função sintomatológica, a função dele é abrir o fluxo, restabelecer o fluxo nessa área. Esse ponto é o VC17 na acupuntura. Na acupuntura, alguns chamam ele de ponto da sinceridade, outros chamam de encontro da energia, outros centro do tórax, outros mestre do aquecedor superior, né? Todos os nomes tentando fazer uma referência de compreensão aqui. Mas para simplificar essa ideia, esse ponto é o ponto que abre a circulação de energia, que quando está fechada, densificada, vamos dizer assim, você vai confundir a sua realidade, pensando que ela está pesada, pensando que você está com algum problema grave, porque você está cansado, esgotado, angustiado, pegando o termo angústia lá no conceito do próprio Freud, cunhou angústia como aperto, porque quando a energia pesa, ela aperta, e a percepção da consciência qual é? É dessa vibração aqui. E aí a sua percepção de mundo qual é? De peso. Por isso esse ponto, se a gente quisesse arrumar uma outra referência, ele altera a consciência, porque toda vez que você restabelecer o fluxo, a percepção de mundo vai ser alterada. Tá? Então, a ideia aqui qual é? Toda vez que você for trabalhar ou precisar trabalhar nessa área, você vai ver muitas técnicas trabalhando nessa área. Estímulos, meditação em cima do ponto, massagem em cima do ponto. E você entrar num processo de entrega, uma noite, está esgotado, agitado, angustiado, se concentra nesse ponto o tempo suficiente, você vai perceber ele expandir, ele se movimentar. E depois de alguns instantes você pode perceber, né, se você estiver atento, não na conversa interna, mas na percepção do corpo, você pode perceber algumas coisas se modificarem. Se modificou? Não. A percepção mudou. Então por isso que eu posso chamar esse ponto tranquilamente um ponto da mudança da percepção. Não é porque as coisas mudaram, porque a sua lente mudou. E se esse centro estiver pesado,
o que vai acontecer? A sua lente está embaçada. Na medicina chinesa, né, esse ponto é o ponto do aquecedor superior, onde a energia se transforma. Você busca a energia lá do céu, que é o Yang. Você busca a energia da terra, que é uma transformação aqui do baço, do estômago, que vai tirar a essência desse alimento. E essas duas energias vão se encontrar aqui, que o pessoal vai chamar Kitoraça. Se essa parte ela estiver funcional, tá? Estiver livre, está fluindo, essa energia vai ser produzida pela junção e se distribuída. Se por acaso ela estiver com aperto, por muito pesar, por muita aflição, por muita agitação interna, o espaço não existe para transformação. Então essa energia, ela, além de tudo, não vai transformar. Você vai experimentar o quê? O cansaço, o esgotamento, a fadiga. E pode estar correndo e buscando atrás de nutrientes, alimentos, ervas, medicamentos, uma solução que só dependeria de restabelecer esse fluxo. Então fica a dica para experimentar o benefício dele, tá? Temos muitas técnicas para isso, tá? Que vai da acupuntura. Eu particularmente gosto muito do trabalho energético, a liberação energética nesse ponto, e levar a pessoa a perceber essas variações, porque quando você compreende e percebe essas variações, você começa a se autoconhecer, porque o autoconhecimento não é necessariamente conhecer os fatos históricos da sua vida. O autoconhecimento mais profundo é conhecer as reações dos seus fluxos internos. E até a próxima, um outro ponto.